Ainda continuando, né, esses princípios da interpretação, saímos do princípio geral, princípio gramatical, agora os princípios históricos, que são 4, né? 4 não, 3. Os princípios históricos têm a ver o seguinte: a questão do contexto, que volta a gente no tempo, né? Regra 18. Desde que a escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Então, eu tenho que me voltar no tempo para entender o texto bíblico. Eu não tenho que ler aqui e entender como se fosse um brasileiro do século 21, extraindo o que eu quiser do texto. Não. O texto ele tem uma interpretação para aquela época, da forma como o autor estava pensando e o seu público iria entender. Ou eu penso como o autor, ou eu penso como o público dele, para quem a carta está sendo destinada, para quem o livro está sendo destinado. Então não tem como entender sem voltar no tempo. Eu tenho que voltar no tempo. Regra 18. Regra 19. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o VT, Velho Testamento, como o NT, Novo Testamento, são partes essenciais dessa revelação e formam unidade. Isso é muito importante. A unidade e a harmonia doutrinária da Escritura depende do Antigo e do Novo Testamento, um confirmar o outro e não contradizer. Mas o que é dito no Antigo Testamento não é o suficiente sem o Novo, porque há uma progressividade. A revelação no Antigo é pouca e ela se completa no muito do Novo Testamento. O Novo Testamento é a lente para entender a verdade revelada no Antigo. O Antigo está lá, embaçado para nós, como gentios, que não somos judeus, mas a gente coloca a lente do... Estava embaçado mesmo, quando eu tirei o óculos, estou vendo, né? Eu sei que vocês estão rindo porque eu escutei a zoadinha, mas não dá para ver nem os dentes, né? Som de Misael, dá para ver. Aí é brincadeira. Eu não consegui ver os brilhos, né? Que é uma beldade dessa. Aí assim, São bonitos. claro, evidentemente, né? É só o dente, o resto eu trocar. Tá bom, eu tô mesmo com eles vão caprichar. Não. Mas regra 20, né? Regra 20. Os fatos, os acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as Escrituras assim os designarem. Então, Noé entrando na arca, Moisés tocando na rocha, Davi derrubando Golias, as muralhas caindo de Jericó, e isso só traz alguma verdade espiritual para nós se as Escrituras assim disserem que são verdades espirituais para nós. Porque nós temos na nossa cultura uma mania de ilustrar a vida e o dia a dia através de histórias. Certa vez um homem, certa vez uma pessoa, aconteceu tal fato, e o que é que a gente aprende com isso? Qual é a moral da história? De tanto ilustrar, as ilustrações tiradas de episódios da Bíblia viram misticismo e espiritualismo equivocado. Então temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, olha, irmão, Noé, sua esposa, seus filhos com suas esposas entraram na arca, e o perigo que estava lá fora não atingiu porque estava na arca. Então não deixe sua igreja é sua arca. Então está pegando a arca de Noé, usando como símbolo o prédio chamado de igreja. Mas quando Jesus citou Noé e quando Jesus citou a arca, ele fez só uma analogia. Qual foi a analogia? Assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. E o que é que ele está comparando? O elemento surpresa e o anúncio que foi dito e não foi crido. Então se casavam, se davam em casamento, e de repente as águas vieram e destruiu a todos. O que é que Jesus está comparando? Apenas o elemento surpresa e a incredulidade sendo punida. Como nos dias de Noé,
é uma símile. E aí a gente vai aprender esses detalhes na tabela que nós temos, falando sobre as figuras de linguagem. Tem muita figura de linguagem na Bíblia, interessante. Já disse a 20, não foi a 20ª? Pronto, encerra a 20ª, os princípios históricos de interpretação. Quer falar, meu querido? Diga aí. Nesse contexto. Por exemplo, supondo aquele contexto da sarça, Deus pergunta, o que tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Então, tipo assim, então se você tira, às vezes eu faço muito isso, entendendo as coisas, tá na minha cabeça, mano, o que Moisés tinha na mão? Era uma vara? Era vara que ia ser uma ferramenta. Então eu entendo que eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Esse entender, de, mano, o que eu posso fazer? É isso que eu tenho? Tá, então você acha que isso seria um contexto muito radical? Vamos ver, né? Você está apresentando um princípio de que Deus vai usar você a partir do que você tem, não é? Como aconteceu com Moisés. A partir do que você pode fazer agora, o que você tem disponível, o que você pode fazer. Então você pegou um exemplo de Moisés, vamos dizer aleatório, como poderia pegar o exemplo de Pedro lá com a rede. Seria isso? Pedro estava com a rede e Deus chamou ele para ser pescador de homens. Não. Isso é no sentido de, através da vara de Moisés, acontecer um grande milagre. Então, tipo, no sentido de que Moisés só tinha a ferramenta, o que você tiver em suas mãos, faça com aquilo que você tem. Tipo, Moisés não precisou esperando algo além. É forçar o texto. Agora eu entendi o seu raciocínio. Vamos dizer assim, o fato de Moisés ter sido pastor em Midian e ele está se sentindo inseguro de ir diante de Faraó, então é o contexto da personalidade e da realidade de Moisés. O fato de aquela vara estar sendo utilizado não era a única coisa que ele teria à disposição dele, entendeu? Mas aquela vara representa toda uma história de 40 anos que ele passou em Midian. Então um homem, rei, imperador, semideus, ele está diante de um pastor de ovelhas com um cajado, sendo humilhado junto com seus deuses, diante de um homem simples que veio de um lugar longínquo. Se você faz essa analogia da vara como algo que representa qualquer coisa que tem na nossa mão, você está fugindo do sentido do texto para dar um outro sentido ao texto. Entende o que eu estou dizendo? Você não está adulterando o texto, você está dando um sentido aleatório ao texto, que é uma coisa muito comum, como se faz com é muito comum, mas não deveria, como se faz com o Vale de Ossos Secos, com descer a casa do oleiro, com o gigante Golias, com a muralha de Jericó. A muralha de Jericó representa qualquer coisa na cabeça do brasileiro. O gigante Golias representa qualquer coisa, mas isso é uma analogia aleatória. Isso não é uma interpretação hermenêutica e exegética do texto. Entende o que eu estou dizendo? Uma situação que poderia ter, sei lá, que foi parecida com o que você está dizendo aí, eu não tenho nada, isso foi basicamente o que aconteceu com o Gideão, né? Não foi um objeto. Quando Deus disse ele espelho, quando ele falou lá, vai com a tua força. Mas, tipo, ali foi para Gideão. A gente pode trazer uma lição pessoal para a gente, mas dizer que Deus está falando isso. Porque você usou um episódio para ilustrar uma verdade que você quer ensinar para qualquer público, né? O que você está ensinando é certo, mas o texto que você está usando não é o que você está dizendo. Deu para entender aqui? Às vezes estamos com uma verdade para passar, mas o texto que foi escolhido foi infeliz. Captou agora? Não está respaldado, embora foi bem ilustrado. A ilustração que você fez é interessante. Você poderia usar também de Jeremias. Jeremias, eu vou te usar, mas o que é que tu vês? Eu vejo uma vara. Então viste bem, porque eu velo com minha palavra para se cumprir. Mas nem todo mundo entende porque ele viu uma vara ali, não é? Mas tem que contextualizar
porque que uma vara representava a missão de Jeremias. E aí, é claro, a vara ela tem sua simbologia cultural e espiritual, dependendo de onde ela aparece. Mas o que você fez não foi você não está acidentando o texto. Você está, por conta própria, você está criando uma licença de usar um texto narrativo e fazer uma analogia, uma ilustração, que é uma coisa muito comum no meu pentecostal, não é? Meu pentecostal tem muito isso. Mas aí é vivendo e aprendendo, né? Vamos para princípios teológicos para a gente encerrar aqui. Regra 21. Você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Então, primeiro analisar o texto gramaticalmente, como a gente já viu as regras. Aí, se isso não resolver, dentro da teologia bíblica, essa interpretação que eu dei está correta. Então, se eu considero uma narrativa, eu vou tirar a lição daquela narrativa, e a lição não pode ser antibíblica. Por isso que tem que analisar teologicamente na Bíblia toda, se eu não estou colocando ela contra ela mesma. Regra 22. A doutrina não pode ser considerada bíblica, a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Não adianta ler um versículo, um capítulo e dizer a Bíblia está dizendo isso, porque ela pode estar dizendo outra coisa em outro lugar e eu estou apresentando a doutrina incompleta. Só é doutrina se eu estudei tudo a aquele respeito para poder entregar. Aí ela é bíblica, puramente bíblica. Eu não posso apresentar algo bíblico se eu não tenho estudado tudo que a Bíblia diz sobre esse algo. É isso que essa regra diz. Regra 23. Quando parecer que duas doutrinas ensinadas estão se contradizendo, parece, aceite ambas como verdade escriturística, crendo confiadamente que elas se aplicarão dentro de uma unidade mais elevada. Tem coisas que eu não entendo, parece que se chocam, mas vai ter um momento em que você vai conseguir conciliar. Como por exemplo, a doutrina da salvação, ela é muito complexa em que aspecto? No aspecto de que nós somos chamados de escolhidos, sim ou não? Mas a gente convida as pessoas para escolher aceitar Jesus. Mas é Ele que nos aceita ou é a gente que aceita Ele? É a gente que escolhe Ele ou é Ele que nos escolhe? Se Ele nos escolhe, então implica dizer que a escolha do homem não vai fazer diferença nenhuma. É a escolha de Deus. E se Deus escolhe, quer dizer que os outros vão para o inferno porque Deus não escolheu. Deus soltou dentro do caldeirão e mandou queimar. Não é complexo? É. Mas até que ponto a soberania de Deus, ela concilia-se com o livre-arbítrio do homem, ao ponto de isso ser harmônico e não ser contraditório. E isso é um exemplo para essa realidade aqui. E aí, é claro, tem gente que consegue fazer essa conciliação dentro de um plano mais elevado, que a gente não vai discutir agora, é só um exemplo. Regra 24. Um ensinamento simplesmente implícito na Escritura, implícito quer dizer não está muito claro, pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Então, não dê só um exemplo, não use só uma passagem. Quando você está subsidiando ou fundamentando qualquer ensinamento, use várias referências para que apoie o que você está afirmando. E essas referências têm que estar em harmonia dentro do seu contexto, porque às vezes tira texto aleatório só porque usa a palavra que você está estudando. Então a palavra aparece ali, mas não é a palavra-chave daquele texto, que pode trazer uma conotação diferente. E aí, se você vai falar sobre o chamado pastoral, e você procura a palavra pastor no Novo Testamento, a maioria esmagadora da palavra pastor está se referindo a Jesus e se referindo aos homens como pastores 2 vezes. E o resto é bispo, presbítero, diácono, apóstolo, mas a palavra pastor pouco se usa para os líderes da época. E aí a gente aprende que hoje se fala muito pastor no Brasil, mas se falar bispo não tem problema, se falar presbítero não tem problema.
Apóstolo não teria problema se não fosse dentro de uma ideia de hierarquia, mas se fosse dentro da ideia de missiologia, aí faz sentido. Por exemplo, você sai daqui, vai fazer um trabalho missionário em qualquer outro país, ou na ilha lá de Marajó, que é outra cultura, você está indo em uma missão apostólica. Você foi enviado por sua igreja. Esse envio missionário é um trabalho apostólico, porque apóstolo quer dizer enviado, não quer dizer chefe, gerente, diretor e comandante, como muita gente usa no sentido hierárquico, como um general, como um comandante do exército. Então não é hierarquia, é ministério. O ministério apostólico aparece em Efésios 4:11, como também o ministério profético, pastoral, evangelístico e mestre. Esse trabalho que eu estou exercendo aqui com vocês é um ministério do ensino. Ok?